Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje a presença do nosso Robert é o Eduardo Vasconcelos. O Eduardo tem 34 anos e é diretor de um fundo de investimento de Wall Street. Olha que chique! É isso, Eduardo? É isso aí. Fala perto do microfone. Opa, Mas como é que você foi parar lá em Nova York? Eu me mudei há 5 anos para a Califórnia, eu fiz o meu MBA lá, estudei em Stanford e depois consegui um trabalho nesse fundo, tô lá uns 3 aninhos. Mas trabalha que nem um condenado. Exatamente. Aí ao meio-dia eu coloco o fonezinho de ouvido e ouço o Pânico aqui. Sério? E É você isso cuida aí. de fundos magníficos ou tá meio caído? É um mandato aberto, lá fora tá indo super bem. É. A gente tá indo bem, estamos felizes. Boa, boa. Emílio, na hora do almoço dele, ele deixa avisado que durante o tempo do pânico ele não trabalha, não é isso? Olha, isso que Eu é não colocaria ouvinte. dinheiro numa pessoa que faz isso. Isso que é não. ouvinte. Eu não acho nada bom você E colocar. sem contar, olha que graça, Emílio, ele me trouxe presente, muito obrigada. Olha, Como você é puto. é porque o Emílio não me dá nada, sabe, Eduardo? Então, Entendi. muito obrigada, viu? Ô, Eduardo, e você tá feliz lá ou pretende voltar? Eu tô feliz lá, mas eu também pretendo voltar em algum momento. Eu e a minha esposa, ela também trabalha lá. Por acaso é aniversário dela hoje, então eu queria dizer... Isa, meu amor, te amo. Feliz aniversário, vamos comemorar hoje à noite. Boa, E boa. é uma honra pra gente estar aqui presente. Não só eu, tá também o meu pai aqui. O mestre. A gente ouve há mais de 20 anos o Pânico, desde a época da Patilene, do Portuga, Agora, CD do agora Pânico. vem o novo pânico aí. Ah, é? Se prepara. Se prepara. O Senna que tá dirigindo, né, Senna? Eu É tô isso tendo aí. uma consultoria técnica, só isso. É isso aí. Nossa audiência é internacional. É isso aí. Não seja vaidosa, Paulinha. Seja vaidosa. Eu queria também agradecer o Neneto da Alf, da Nativa, ele que fez a ponte com o Grande Tinha Neneto. Neneto, eu e costumo apresentou. tomar uns vinhos com ele É em isso Miami aí. Beach. É De vez isso em aí. quando eu vou lá, me colo nos Milhona. Os caras vão tudo de Ferrari. Eles param um bar ali, todas as Ferrari chega, Neneto e tal. Ah, turma boa. E você Cozinha chega com a bem. sua... Oi? Neneto cozinha bem. Neneto é gente finíssima. É isso aí. Gente finíssima. Um grande cara muito legal mesmo. Neneto. Dono da 89 e da Arfa e da Nativa. É isso aí. O cara tem pouca rádio. Muito bem, vamos trabalhar? Eu posso só fazer um merchanzinho rapidinho? Lógico, lógico. Pode ser? Bom, eu queria falar que tem um Instagram, se chama Sueli Joias Finas, da minha mãe. A minha mãe é empreendedora, super guerreira, tem joias belíssimas. A gente dá até uma de presente aqui para Paulinha, Olha. para todos os ouvintes checarem o Instagram da minha mãe, da loja dela, Bonito Sueli mesmo. Joias Finas. Sueli Joias Finas, você entra no Instagram e lá tem todo o caminho. Eduardo, É isso obrigado aí. por você ter vindo. Obrigado Tá? pelo espaço Eduardo pra Vasconcelos, receber. nosso Robert de hoje, diretamente de Wall Street. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso Senna, 16 o dinheiro é do capeta? É uma coisa que eu lembro a seguinte. O dinheiro é do capeta sim ou não? Não é, só que Não ou sim? Não é. É uma coisa que eu falo, se você não investir você mesmo, ninguém vai te ajudar. Ai, que amor, Senna. Muito bem. Couve, convida, couve, Quem você convidou, Couve? couve, convida. Muito bem. Hoje teremos dois dos maiores comentaristas políticos do Brasil. Na verdade, é um só. Ah, é? É Carlos Andreas, Emílio, apresentador do 3 em 1, Mas comentarista. O Augusto vem semana que vem, que eu tô economizando Arregou? o convidado. Arregou? Eu estou economizando o convidado. Augusto Nunes arregou. Não, ele teve um compromisso, então ele vinha semana que vem, não, Emílio. não. Sim, sim. E outra, você foi falar que o Carlos Andreas é chorão, tá muito Tá chorão. muito chorão. Ele pediu direito de Tá resposta. muito chorão, quero ver, Andreasa, quero tá ver você muito falar chorão. isso na cara dele hoje aqui. Ah, então você já a pauta
pauta, querido ouvinte, se eu fosse você, não ouviria, porque eu queria colocar duas pessoas Era um debate. aqui muito inteligentes. Pois é, mas como eu que mando nesse programa, será só uma pessoa inteligente. E você é a segunda, no caso. Isso é incompetência. Isso é a pura incompetência. Ai, não fala assim, Emílio. Vai, você tá muito... Pode sair, Cris. Desculpa. Agora já... A pessoa manda a pauta pra você à noite e no dia ela derruba. Vou te falar, viu, gente? Depois o neguinho fala. Depois o neguinho fala da vida e não sabe por que, que as coisas não dão certo. Meu humor já foi pro espaço agora. Vamos trabalhar. Muito bem, meus amores, hoje presença ilustre nesse programa. Está aqui um dos nossos comentaristas de política aqui da Rádio Jovem Pan, dos maiores nomes do jornalismo nacional. Ele lança livros, ele é um cara que colunista da Globo, ele é editor executivo do Grupo Record, torcedor do Flamengo, do Império Serrano. E ultimamente está muito ranzinza, porque eu acompanho o 3 em 1 e eu quero saber por que ele está com esse jeito assim tão ranzinza. Senhoras e senhores, Carlos André. Aê, lindo! Mas antes nós temos aqui um comunicado que o nosso querido Cabide vai soltar agora para dar um tom de seriedade nesse programa tão mal visto pela sociedade brasileira. Por favor, Cabide, pode soltar, por gentileza? Comunicado do Grupo Jovem Pan. Confrontado com versões e rumores envolvendo um integrante do nosso quadro de profissionais, o Grupo Jovem Pan tem a comunicar o seguinte. 1. Preferimos restringir ao âmbito interno da empresa discordâncias entre colaboradores e direção da empresa. 2. O Grupo Jovem Pan foi pioneiro na intensificação do debate político com a contratação de comentaristas com diferentes pontos de vista, que sempre se manifestaram livremente. 3. O apreço do Grupo Jovem Pan pelo convívio dos contrários, sem o qual não existe democracia real, é atestado diariamente pelo conteúdo da nossa programação. 4. O Grupo Jovem Pan jamais cedeu a pressões de governantes e nunca transformou a liberdade de expressão em moeda de troca. 5. Vale frisar que o atual governo federal não fez chegar ao Grupo Jovem Pan qualquer crítica ao desempenho dos nossos profissionais. 6. Fiel à própria história, o Grupo Jovem Pan seguirá orientado pelo amor à verdade e pelo respeito ao público, que vem homenageando esse comportamento com recordes de audiência e com a consolidação da credibilidade que merece um trabalho sério e sóbrio. 7. O Grupo Jovem Pan entende que esse mesmo respeito ao público impõe aos seus comentaristas limites que separam a crítica substantiva da adjetivação grosseira. Quando tal barreira é ultrapassada, cabe à direção da empresa aplicar medidas que garantam a volta à normalidade. Direção do Grupo Jovem Pan. Muito bem, depois dessas belas palavras com Carlos Bonafoda. Carlos Bonafoda é um cara que tem uma voz tem fantástica. credibilidade. Tem credibilidade essa voz. Nosso querido Carlos Andreasa aqui está. Andreasa, eu costumo ouvi-lo aqui na Jovem Pan à tarde. É a hora que eu vou fazer o meu aeróbico correndo com o aplicativo da Jovem Pan. E eu sinto você e Verinha um tanto quanto ranzinzas em demasia. O que está acontecendo você, esse cara lindo do Leblon, um cara que gosta de samba, gosta de tomar um negócio, cara pandeirista, o que está acontecendo? Qual é o seu problema? O problema é o exercício do jornalismo, Emílio. A gente tá fazendo jornalismo ali. O país tá ruim, cara. Tem que apontar. E confundem o meu humor, Daniel sabe Sim, isso? a ironia. Meu humor muito sofisticado. Sim. Não vem não, você tá debochado, ranzinza. a ironia. Não, você tá ranzinza, E você você, tá Emílio, triste. tem recursos para identificar esse nível superior. Não, jornalismo. não. Eu sinto na sua voz uma angústia, porque pensa bem. Angústia é verdadeira, tem uma filha. Sim. Tem uma angústia. Eu estava pensando cá com os meus botões. Eu estava pensando exatamente nisso e na ansiedade da população. A população está muito ansiosa. A população tinha que colocar na caixa d'água colocar alguma coisinha ali na caixa d'água. Antidepressivo. Sim, que a população ia ficar mais calma. A população quer uma resposta muito rápida para as coisas. Mas você tem que entender que entre um momento e o outro há o período de luto.
E nesse período de luto, muita coisa vai acontecer, vai passar por muitos escombros. Não é esse período que nós estamos vivendo? Eu acho que a ansiedade é verdadeira. Eu acho que o Brasil está em crise desde 2012. Desde uma crise política, uma depressão, né, para além da econômica, desde o evento Mensalão, desde o julgamento do Mensalão no Supremo. Acho que ali marca uma radicalização do debate público, do qual nunca mais nos livramos, está até agora aqui. Bolsonaro é uma vitória que expressa esse ânimo, né? Um ânimo de radicalização, de polarização. Acho que ele é a expressão da crise, certamente não a solução para a crise. E junto com a eleição do Bolsonaro, para falar em ansiedade, acho que veio uma ideia de que tem a ver com essa coisa de mito, né? Que o presidente eleito de maneira retumbante, com 57 milhões de votos, legítimo, inegavelmente legítimo, o presidente do Brasil, meu presidente, que isso daria a ele poderes maiores do que aqueles da presidência da República. Acho que tem uma ansiedade imperial, como se o presidente pudesse fazer coisas passando por cima de processos que ele não pode e, no que depender de mim, não vai passar. Então, assim, ansiedade para aprovar reformas. Eu sou o maior defensor da reforma da Previdência do que o Jair Bolsonaro. Eu conheço mais a reforma da Previdência dele do que ele. Garanto. Mas para aprovar tem que fazer o processo e o processo político. Ele não é imperador, não foi eleito imperador. Pode passar o trator por cima do Congresso. E essa é a minha crítica à essência, ao fundamento das manifestações de domingo. O Emílio falou em luto, mas não era para o Bolsonaro estar vivendo ainda a lua de mel dele? Por que acabou tão rápido esse período de lua de mel? Depois que ele é eleito com tantos votos, ele costuma ter um período aí de Você sabe, Guga, de paz. Que aí eu acho que nem é... Ele ajuda. Ele ajudou para isso. Mas é que o país... Houve uma esperança de que o Brasil passaria pela eleição, porque existe exemplos no passado, assim, que o Brasil passaria pela eleição e entraria num clima de paz, num momento de paz. Havia essa expectativa de pacificação. Só que o Brasil está conflagrado, o Brasil está numa crise institucional profunda, que presidente nenhum consegue resolver imediatamente, muito menos o Bolsonaro, que é alguém que gosta do conflito, que é alguém que gosta da briga. Aliás, ele é eleito como expressão do aprofundamento desse ambiente de conflagração política. Então, mas você fala o quê? Na ideologia? Acho que é difícil falar em ideologia Jair Bolsonaro. Não tem ideologia. Você acha que não tem? Você acha que o Bolsonaro... Você acha que o cara que votou no Bolsonaro votou porque é contra o PT? Eu acho que a maior expressão eleitoral do Jair Bolsonaro é uma insatisfação grande com o estado de coisas no Brasil, com o desemprego é um grande motor, a economia vai mal, há um desejo de ruptura, há uma criminalização da atividade política, e o Bolsonaro surfou essa onda, tudo muito... Eu não estou fazendo crítica à Operação Lava Jato, estou fazendo uma leitura objetiva. Tudo muito potencializado pelos efeitos da Lava Jato. A Lava Jato criou um ambiente, a meu ver, ruim, de criminalização da política, generalizado. Como se todo mundo fosse corrupto, Emílio. O Brasil hoje em dia, no Brasil, a sociedade brasileira hoje, a população brasileira hoje tem uma crença deturpada de que todo político é bandido, de que a atividade política é uma atividade criminosa. Mas isso é ruim. Não, mas peraí. Não, mas peraí, a gente não pode também... Porque o que acontece? Quando você ouve o jornalista, quando você vai ouvir você, o Augusto... Os caras, o Felipe, nosso querido blog do PIN, maravilhoso. Nosso Jack Johnson da Jovem Pan. Você sempre fala, esse cara tá destrinchando pra mim o que acontece. Correto? Ou tô errado? Quando eu corro, eu falo, não, esse cara tá falando o que acontece no bastidor, como é que funciona a coisa lá, certo? A ideia é essa. A vida inteira sempre ficou aquele negócio. Não, os políticos toma lá da cá, os políticos são comprados. O Barba comprou. A Lava Jato, ela mostrou isso pra todo mundo soube pra onde ia o dinheiro, onde vinha. Sim. O Lula fez o jogo. Aí, de repente, o cara vai lá e vota num sujeito que fala, não, agora vai mudar o jogo. Tem que mudar esse jogo. Quando esse jogo vai pra lá, vocês vão falando, não, mas espera aí, isso aqui tem há 200 anos, a política brasileira é assim. Tem que jogar esse jogo da política. Isso que eu acho que os caras não conseguem entender. Mas, Emílio... Você entendeu o que eu falei ou eu fui muito Não, eu entendo o raciocínio. Muito superficial? Eu entendo o raciocínio, não, tá na mosca. Só que eu sempre tive nesse lugar. Eu não mudei nunca o lugar em que eu tô, em termos de análise. Pra mim, não tem jogo, no melhor sentido, sem política.
E eu não acho que tudo se faz de maneira criminosa. Porque uma coisa é a Lava Jato identificar padrões e pegar, punir com maior ou menor excesso culpados. Outra coisa é um discurso influente de que todo o ambiente em que aquilo se dá pontualmente, maior ou menor, é um ambiente criminoso. E é com esse ambiente criminoso falso, forjado, a ideia de que o Congresso é um sindicato do crime, que só tem bandido ali e que ali as coisas só funcionam na base da troca barata e não da troca política, que é legítima, é que resultou na eleição do Jair Bolsonaro. Então, mas o Jair isso Bolsonaro é um produto de uma farsa de leitura do ambiente político brasileiro, como se o ambiente brasileiro fosse uma coisa que tem que se passar um trator por cima e criar uma nova república. Isso não existe. Eu sou conservador. Eu não gosto de ideia de ruptura. E eu não acho que o Brasil, no momento que nós estamos vivendo agora, estou falando aqui da condição de analista, de jornalista, eu não acho bom, aliás, eu acho péssimo, que um momento de crise como nós estamos profunda, institucional, que prospere um discurso revolucionário. O discurso revolucionário propõe ruptura. Tudo de que o Brasil não precisa agora é de ruptura. Olha que incoerência, Emílio. Olha que incoerência profunda. Um governo que tem como retórica, porque por enquanto é disso que se trata, uma grande reforma estrutural na economia, de natureza liberal. Pensamos no Paulo Guedes. Me diga se isso é consistente com agitação, se isso é consistente com esse discurso de ruptura, com esse discurso de conflagração, de ataque ao Congresso. Não prosperará em médio e longo prazo, como o pacote que é, pode passar uma coisa ou outra, acho que a reforma da Previdência já passou, mas como o pacote que é, num ambiente conflagrado, sem estabilidade, é muito difícil que um programa de reformas funcione. E o Brasil precisa do quê? De revolução e de uma nova era, que só cria uma nova corte. Novos poderosos ou de gente séria trabalhando por uma reforma estrutural de verdade. As duas coisas não funcionam juntas. Não vai dar certo. Você acha que falta diplomacia? Ele trombeta, tá falando... Trombeta do apocalipse. Não, mas é o que ele tá falando é diplomacia. Trombeta do apocalipse. Falta diplomacia? Diplomacia? Falta diplomacia? Você acha? Diplomacia é coisa de diplomata. Falta política. Porque é o seguinte, olha só. Tem um exemplo claro, recente. A MP 870, a da reestruturação administrativa do governo. Era o negócio do COAF. O COAF vai embora, vai perder. Porra! É o mesmo governo, pô. É o mesmo governo. Vem cá. É um órgão de Estado. A gestão é impessoal. Se um ministro puder fazer algo mais do que outro, tá errado. Tá infringindo a lei. É o mesmo governo. Se sai do Moro, fica com o Guedes, Andreasa, quer dizer que o Guedes é... Só pra concluir, quer dizer que o Guedes não tem habilidade pra tocar um negócio melhor que o Moro? Isso não existe. Então, ficou essa espuma toda. Sempre foi do o Ministério troço da quase Fazenda. caducou. Não, mas isso aí também é culpa de vocês. Minha não. É, Eu não criei herói nenhum. Não é. Porque assim, eu vou dar um exemplo pra você que você tem que pensar bem. Porque o cara faz o quê? Ele joga, ele fala assim, tá vendo? O Moro tá perdendo todas. O Moro não tem mais nenhuma credibilidade. O Moro é um cara, porra. O negócio dele, a Lava Jato, hoje é um pensamento. Não é nem mais operação da Polícia Federal. É pensamento do povo. A gente não quer mais corrupto. É um movimento, É um lavajatismo. É um movimento, é uma coisa maior. Corta a cabeça. É uma coisa... Não é corta a cabeça. Corta a cabeça. Peraí, pô. Corta a cabeça. Não, mano. Criminaliza o cara, a Lava Jato. Eu Olha, sei, mas o cara é criminalizado, o sujeito não tem nenhum inquérito contra si, tem a palavra de um vagabundo, que já é criminoso, Na em delação. busca de se safar em delação. Por que é o delator premiado? É o sujeito que está ferrado. A casa dele caiu. Ele já é um criminoso, ele é confesso. Então ele vai, delata um terceiro contra quem não há nenhuma investigação aberta. Não estou dizendo que o cara é limpo. Mas denuncia o cara, isso é vazado pra imprensa, porque a Lava Jato também vaza pra imprensa, não é? Delação é uma coisa que tem que ser sigilosa, porque você está acusando alguém de algo que ainda não há provas, e a partir daquilo procurar provas, você vaza e destrói a cabeça do cara, corta a cabeça do cara, eventualmente alguém inocente. A Lava Jato já tem alguns exemplos de delações espúrias aí. Não nos esquecemos do episódio Joesley Batista, que impediu a reforma da Previdência. Mas tá em cana. Vai em cana. Não, vai em cana. Vai em cana. Olha, Todo mundo tá indo em cana. Aécio, esses caras vão tudo em cana. tudo bem, mas Aécio tá escondidinho lá no consequência Congresso. de um deputado processo. mais- E aí também, prisão preventiva. A prisão preventiva do Temer foi ilegal.
Falei isso que ele não aqui, tá preso. Falei isso aqui. Não quer dizer que o sujeito não tenha cometido os crimes, mas a prisão preventiva é legal. Porque senão fica uma coisa no Brasil assim, prende todo mundo, Eu sei, mas o que é melhor? Porque a vida inteira, cara, ficou aquele negócio, não, crime de colarinho branco passa um pano. Não pega. Vamos só prender bandido, cara de droga, nego que matou. Sempre foi assim. Matar o traficante e não sei o quê. Colarinho branco, Bandido bom, bandido morto. A vida e colarinho inteira. não Quando pega. os caras começaram a pegar esses caras, o povo quer mesmo Claro. que isso prospere. Claro. Ninguém O povo mais... é justiceiro. Então, O povo quer justiçamento. Então. Quer cortar a cabeça. O povo Ué, quer linchamento. Não, ninguém tá falando em linchamento. Você Gratuito, tá exagerando. gratuito. Você tá ferrando Eu aqui. entendo o povo seu gosta, processo, eu Emílio. entendo o seu O povo gosta argumento. de Não, linchamento. mas você tá ferrando. A justiça... Emílio, eu sou a favor da Operação Lava Jato e ela tem muitas virtudes. Mas algum grau de ativismo judicial e esse ambiente que eu descrevi agora, de delação, de vazamento, que é o clima em que a gente vive, isso bota todo mundo sob suspeita e cria um ambiente de que todo mundo é vagabundo. E o povo, a justiça existe para colocar freios nisso e para controlar isso. A justiça, um juiz, não é herói. O juiz não é um justiceiro, o juiz é um cara que aplica a lei. O fim do juiz não é condenar, ele não é prender. Se não houver o juiz, há o justiçamento. O povo pega um bandido, o cara que assaltou, tanto quanto um político, ele já vê isso, e se tiver oportunidade, desce o cacete no cara. Operação Não, mas Mão peraí. Limpa lá da Itália Peraí. teve também Não, essas peraí. distorções. Não podemos exagerar. Você tá nervoso. Não, Nós vamos tomar uma... Pelo amor de Deus, Emílio. Nós vamos tomar uma lá no... Vamos tomar uma cachaça. verdade. Não, Você vê peraí, que calma. Daniel, calma. você Não, vê que o discurso aqui mas não é. não tem uma oscilação. Não Peraí, tem. calma. Eu Não, mas vamos lá. participo da sua Então ironia. vamos lá. Eu acho que ele quer fazer a teoria do Não, caos. Ele é um não. contraponto, Andreasa. Não. A Ele teoria é. do caos é onde o Não, Bolsonaro Não, ele prospera. distorceu a Você quer tese. aproveitar da teoria do Esses caos. caras são muito inteligentes. Eles são. Macaco Velho, Globo, Sim, Editora Record, sim. lá, Jovem Pan. Esses caras são muito inteligentes. Por exemplo, ele fala que o povo é justificado. Não, o povo, a única coisa que fez foi ir às ruas. Pediu lá, botou a fotografia do Moro, queremos o Moro e o Paulo Guedes. É isso que os caras querem. Ah, não, os caras são, como é que eles falam lá? Eles usam um termo bonito lá, são fisiologistas. O nego nem sabe, ficou a vida inteira. Não, esse congresso é fisiologista. Os deputados. Eles estão lá, o Centrão, não sei o quê. O povo sempre falou, Centrão, filha da mãe, queremos as reformas, queremos que vá pra frente o Brasil. Porque, no fundo, os caras só querem que vá pra frente. Eu acho que assim, que o Emílio tá dizendo, perguntando, é mais ou menos assim. A gente tá numa situação em que realmente o pessoal tá querendo fazer justiça com a Lava Jato, mas seria bom isso, na pergunta do Emílio, porque antes não havia nenhum tipo de justiça ou isso põe a democracia em risco, que é mais ou menos o que você tá dizendo? Eu acho que de novo, eu sou um conservador. Eu quero o equilíbrio das coisas. Eu não gosto de discurso revolucionário. Não entro em revolução. Pode ser tanto aquela que se pretendeu fazer com o lulopetismo, como essa que eu entendo se pretende fazer no bolsonarismo. E que esse discurso, inclusive, instrumentalizando, manipulando a voz das ruas. Porque também tem que ser levado em consideração isso. Não, mas eu acho que não. Porra, o Ulisses falava isso, cacete. O velho Ulisses. Oh, os políticos só têm medo do povo na rua. Não. O povo na Mas rua. é verdade. O político... Então, mas Você verdade. valoriza esse verdade. lance do povo nas ruas? Será Do que tem quê? esse efeito todo mesmo? Claro que Lógico tem. que tem. Mais as articulações Claro que tem. internas ali. Eu Claro, acho mudam que as tudo. articulações Não era internas, hora, elas Emílio. também elas Tem era porque os hora. caras... Não, mas peraí. Não, O povo ele geralmente já tá ali vai no que ele já governo, tá ele já tá ali fazendo. trabalhando, Dentro do ele que tem eles que estão sentar a planejando. bunda. Não é Eu porque falo os isso, cara- ele tem que os sentar cara- a bunda no os ca- sofá e trabalhar. Ele não tem que ficar indo viajar pra Europa, pros Não, tem um Estados Unidos. componente importante. Ele Na tem casa do que, banco. ele Mas tem que Os caras conversar lá. queimaram o Bolsonaro em 5 meses, só Não, foi o queimação Bolsonaro de tem filme, que ficar pô. lá. Ele tem que parar de brigar no Twitter. Mas agora vai ter Não. uma Ele tem que contra-manifestação Aí vem um outro ele tá assunto, com, né? ele Aí tem vem o outro. governo na mão dele. Você acha... Governo, Não, é só pau no cara. O que você acha, Andreas? O Só Bolsonaro Paulo Cara, porque foi ele que tá sabotado brigando ou tá lá se dentro. sabotando? Ele Os tá erros se são dele sabotando. ou estão sabotando ele? Esse negócio das manifestações é engraçado, né? É só E eu ver o tô que numa aconteceu depois posição das manifestações. muito clara sobre isso e há muito tempo. Se você pegar o histórico de convocação das manifestações, elas começaram lá atrás, em meados, segunda semana de maio, com uma convocação hostil às instituições, que pregava, inclusive, ataque ao Congresso e ao STF. Nós aqui, que fazemos jornalismo, entre outros, apontamos o viés autoritário daquela convocação.
e ajudamos a corrigir o rumo discursivo. A partir dessa denúncia, que é o papel do jornalismo, não é sabotagem, a manifestação começou a trazer pautas virtuosas. Pacote anticrime do Sérgio Moro, sobretudo a reforma da Previdência. E esse foi o tom que preponderou. Mas eu não esqueço a origem, porque na origem está o presidente da República compartilhando um texto como forma de convocar para as manifestações em que ele se apresentava como vítima. Aos 5 meses de governo. Não é vítima. Eu sou vítima de uma concertação do establishment, das corporações que não me deixam governar. Discurso Jânio, né? Aquele discurso. Esse discurso, que é um discurso de Forças hostilidade contra o Congresso, especificamente, que seria esse establishment, fez com que muita gente fosse pra rua e, pra mim, é o pilar fundamental dessas manifestações. Acho que e não. é por isso que e é o pilar, não estou dizendo que seja o que se exprimiu, mas para mim é um pilar fundamental. Eu acho que e aí, Emílio, cria um problema que é o seguinte, até para a gente pensar do ponto de vista conceitual. Nós estamos falando do Jair Bolsonaro eleito pela população Sim. como um líder forte. É. Quando você pensa no Bolsonaro, você pensa, porra, presença, forte, brigão, vai para cima. Quando um cara, aos 5 meses do seu governo, pede pro povo ir pra rua socorrê-lo contra esse ambiente hostil, ele tá se apresentando como um fraco, muito cedo, para um governo que tem muitos desafios para frente. Teria que Veja, estar aproveitando eu tô fazendo aí da uma reflexão votação aqui conceitual que acho que merece desenvolvimento. Será, e aí a gente vai pensar na história da humanidade, né? Porque eu vejo nessas manifestações, a ver o que virá, né? Um tom quase como um investimento numa cultura plebiscitária. Vamos manter o povo na rua para fazer pressão a esse ambiente que nos é falsamente hostil. Porque o Congresso até agora não atrapalhou em nada. Porque tá com medo. Não, desde sempre. Tá Desde com sempre. medo. Vamos manter o... Não tá com medo Vamos nada. manter- acompanhando Ele sua vai linha de ter mais 3 raciocínio. anos Pra lá. que esse raciocínio? Não, ele tá falando como se O fosse cara só Congresso. estaria com medo se a O gente tivesse eleição Peraí, ó. agora, Peraí, filha, em calma. outubro. Calma, você tá É verdade, nervosa. eu não tô nervosa. Tá nervosa. Eu acho que o povo... Eu acho que tá errado esse pensamento. Eu acho que tá errado esse pensamento. Não foi nem pelo Bolsonaro, foi pelo Moro, Sérgio foi. Molho. Acabou de Que as dizer. pessoas adoram Sérgio Molho. Não. Aí vocês ficaram falando, perdeu mais uma, Sérgio Moro não tá sem moral nenhuma. Pô, o cara chegou lá com o projetinho dele e o Paulo Guedes, o posto Ipiranga. Pô, vamos lá, vamos fazer um negócio. Foi lá, ficou sozinho brigando com os caras, pô. Tá bom. O que os caras fizeram ali, e você vai falar, o que os negros fizeram com o Paulo Guedes ali. Porra, você assistiu, meu. Assisti. O que os caras fizeram. E você vai falar que aquele congresso é um congresso legal, que fica aquele pessoal Não, ali. Emílio, você não pode falar 100% do Congresso Congresso. Pelo amor de Emílio, Deus. Emílio, Meu Paraná. Você não pode xingar o Congresso como ali um só tem todo. casca É um grossa. congresso de lordes. Não. É só lorde. É claro que Faltou não. sentar Não, e Emílio, explicar. Olha, senta Emílio, aqui, ó. é representante da população brasileira. Então, Foram eleitos com mais votos que o então, Bolsonaro. então. São tão bons ou canalhas quanto o povo brasileiro que os elegeu. Não, o povo brasileiro é bom. É a representação do Eles povo. vão pra lá e entram... É cê- claro que o povo brasileiro é bom. Mas então ali está a representação do povo brasileiro Não. bom. Eles entram claro, no esse é o clube... objetivo. Você conhece o clube? O Clube do Senado. Você já foi lá Clube jogar do golfe, charuto. pô? Clube do Eu charuto. não me misturo. É o 81 que Eu não me senta ali, misturo ó. com político. O cara Eu não tô- muda... Eu não me misturo Ah, com político. o cara Eu entrevisto, Tem a garrafa de não uísque tem- com o nome não, dele. O cara entra no... Meu uísque é pago. Não, o cara... Eu falei isso pro Kim Kataguiri. Eu falei, meu, a hora que você entrar ali... Você tá Você ferrado. Eu tava Meu, do lado. Você tava aqui, ó. Você zoou ele. Hora que você entra aqui, ó, começa a vir os benefícios. Meu, e o plano de saúde dos caras, que dá direito a 70 pessoas. clube assim. o clube dos Você caras. entra no clube, você fala, não, agora eu tô no clube. Agora eu tô no clube, os caras votaram em mim. Isso tá errado. O que tá errado é o jeito que vota. Porque você vota... Mas qual é a alternativa? Tem que mudar o esquema de votação do deputado. Porque o deputado nem sabe quem Você votou é a ele. favor da decisão forma do política. legislativo, eleito pelo Não, povo. então, tem que mudar tudo. Só que o que acontece? Esse governo, que era para fazer o velho comprou. O velho foi lá e comprou todo mundo. O nosso querido o Drácula. Sim, o... Como ele chama? Temer. Michael Presidente Temer. O Drácula. O Drácula foi lá, Grande, fez... grande presidente. Sim. Ah, que grande, comprou todo mundo, porra. cê Vampirão, sabe. vampirão. Porra, vampirão lá. O vampirão comprou igual o Barba, Tem pessoal porra. com tem pessoal com saudade aí dele. O Manteiga. É, Porra, agora então, meu pai é culpado Foram de lá, tudo. Foram lá e deram o dinheirinho, ficar todo mundo quietinho. Ô, vampiro, tudo bem, maravilhoso. Sabe?
E os caras agora estão mudando. Vai mudar. Vai Emílio? Vai mudar nada. Vai mudar. Mas então, Calma, gente. Nós Vai mudar estamos... pra onde? É que nem quando o avião cai. Vai mudar pra onde? Outra coisa, Emílio. Quando o avião cai... Quando o avião também. cai um Boeing. Você vê o Caiu sobrevivente. um Boeing. Você olha, só tem escombro ali, ó. E aí você precisa ver, puta, caiu o avião. Sobreviveu 2. Tô certo, Senna? Tá, nessa teoria. É uma Cena concordou. A teoria do Boeing. O Boeing caiu. O cara falou, puta, caiu o Esse Boeing. negócio de mudança é outro fetiche. Não. A gente muda geralmente pra pior. Muda. Muda pra pior. Ah, não. Novos tempos, mudança, renovação. Geralmente se renova pra pior, se muda pra pior. A vida é muito assim, o mundo mal-humorado. é assim. Então você acha Eu que o queria Congresso concluir- mudou pra pior ou pra melhor? Você fez um artigo pior. dizendo que é o pior Congresso É o de pior todos os parlamento tempos. de todos os tempos. Eu digo Esse isso. novo de 2020. É o pior parlamento. A matéria humana é ruim. O parlamento é ruim. Mas é com esse que nós temos que ir. Não podemos abrir mão disso. E eu queria dar um exemplo. Eu tava dando um negócio do Coafo. Eu me empolguei lá falando do Moro. Fiz até uma interpretação belíssima. Em momento algum. Mas eu queria fazer um negócio da pera aí, política. desculpa interromper. Não, esses caras falam. Eles falam umas coisas que a gente não entende. Ele, a Vera. Esses caras falam pra caramba. Aí tem umas palavras que a gente não entende no meio e a gente fica que nem um trouxa. Manda uma ali. sigla. Então, o cara Agora vai você com- desiste de debater, né? A OCEP, ele DCEP, manda- ele só coloca um COAF. Aí ele fala assim, não, e a votação da 1422? Veja que você fala, já Nem me fudi. existe essa Nem existe, 1422. Eu já me fudi. Quem faz isso é o Ciro. Não. Pô, Ciro é um O monstro. Ciro é bom nisso. Os caras são malaco, velho. Confunde no discurso. Você não viu que falou da manifestação? Os caras foram aqui, os veinhos, as veinhas aqui, com o cartazinho no mano. Tinha falou, até velhinha que tá... Tinha velhinha que já tinha Guilhotina. morrido. Tinha Você tá morrido. falando, Teve guilhotina. Andreasa. Tinha Andreasa. velhinha que tinha morrido, inclusive. É que só um ponto Que dele. Ele tava tá lá, falando né? da Usou foto de uma generalização véia do morta, discurso. É esse o ponto que ele tá Ponto que a mamãe colocando. falei. Coloca a política no lugar ruim. Beleza. cara. Mas e aí? O passado era bom? O passado era melhor do que o atual? Você prefere aquela prática? Porque a ideia de que aquela fosse a prática única e que as coisas só andassem desse meio, dessa maneira, é falsa. Mas foram anos andando dessa Mas forma. é falso, não é verdade, não é só assim que as coisas funcionam. Você está chamando o parlamento inteiro, que tem pessoas boas, de corrupto, não é verdade. Não, então, de Você novo, precisa não formar generalizando. Uma maioria constitucional de 308 parlamentares, todos ali estão fazendo troca-troca em Quase. Não. Não é Não verdade. todos, mas a grande Não, maioria. não é verdade. Fizeram. Vocês não podem falar que não Fizeram, não é né? Não é assim. Pergunta pelo pro amor de Manteiga. Pergunta pro Mano. Tá fora da... E outra O coisa, Barba- o Barba outra coisa, chega. a coisa melhor, a coisa mais baixa que tem é agora um novo governo. O PT tá acabado. Ninguém lembra do PT. Você que pensa, não, tudo meu. bem por hora. Lula Aí livre. o pessoal O fala. Papa aí o tá pessoal- amigo do Lula, mano. Aí, o O Papa tá com o É o Lula, seguinte, irmão. Papa tá com O Aí, Papa tá aí com o o pessoal- Lula. O cara acha que é assim, ó. Papa, meu. Tá É o bom. seguinte, ô, Não, Emílio. não. Aí Peraí, o pessoal calma. você tem um Amor. governo, tem um Papo governo Chico para Buarque. analisar, complexo, vários problemas. E em vez de bater de frente e criticar o governo quando precisa ser criticado, o sujeito vai lá dar uma rodeada sensacional e encontra maneira de bater no PT. É claro. Porra, Que a culpa não dá. é do O Manteiga PT que é o saiu em saco de pancada. 2014. Jornalismo é enfrentar o governo atual. Estamos olhando pro passado, entendeu? Tem que monitorar, tá ali. Inclusive crescendo, fomentado pelos erros do Bolsonaro, a oposição. O Ciro tá crescendo em função dos erros. Tô de olho, tô fazendo a crítica. Mas, poxa, agora o momento é Jair Bolsonaro, é ele que tem que estar no foco. Eu queria concluir o raciocínio das manifestações, porque se eu estiver certo, e eu acho que há uma probabilidade, de o governo fomentar uma cultura de plebiscitária, povo nas ruas permanentemente convocado, assim como o Hugo Chávez fazia na Venezuela e o Maduro, E para também fazer tem- pressão e para esvaziar as instituições, a história da humanidade mostra que isso não funciona. Que você convoca uma, convoca duas, convoca três, Vai e cansando, alguma né? hora Mas falta. é tudo culpa do Bolsonaro? Ele tá fazendo. Não, depende só não dele. É tudo culpa dele, mas ele era bom começar a E administrar também o tem país. as manifestações Tem da que oposição, administrar. né? Tem as vai ter Aí manifestação tem isso, dia aí 30. fica uma coisa tribal. Hoje. Fica duas. É hoje, Ah, dia Aí, 30. hoje. a minha é maior, a minha é maior, a minha é maior. Quem sabe que dia é hoje? Tá em outro maior, tempo a minha aí. é maior. Os caras da POSP já estão tomando cerveja aqui, ó. Então, Já tá tudo... Compraram a Tem a Atenção, manifestação gente. dos isentões, Hoje- que é contra as outras manifestações. É isso. Não, você não vem não que você é um puta canhotinha, É. Zé Canhotinha. Você tá torcendo contra. Não, Nós ninguém tá estamos aqui, torcendo eu Não, sou- sim, contra. torcendo contra. Não, ninguém tá Eu sou torcendo contra. Tabata Eu Amaral. sou Nós super a estamos favor, eu aqui- espero que eu possa Colocar falar. pro O Jair Bolsonaro, ele ganhou, eu espero Puta, que ele lá faça um vem bom a outra. governo. Vai. Isso é um. A definição. Agora, Ela eu bate com a espero direita e bate com a que esquerda. ele consiga Ela bate com as duas trabalhar, mãos que essa daí, pare. bate Mas é bem. que, Emílio, Ela Ele vota. tem- Ele tem que trabalhar. Ela votou no Haddad e no Isso, Dória. a melhor pessoa pra você ter. Daniel, Você Ela é que conheceu nem alguém que já Odebrecht, bate vai com as pros duas dois mãos? lados. É a Marina ó, Manteiga. povo nas ruas permanentemente, Não dá certo. sobretudo dia de semana, Mas porque tá todo essa mundo crítica tem que ser desempregado. feita. Direito que as pessoas Final de têm. semana é legal.
pra se manifestar dia de semana, sem trabalhar, Não, hoje vai interditando ter. a rua, como, de qualquer maneira, investir nesse confronto tribal, povo na rua, quem tem mais, o que isso significa objetivamente? País parado. País travado, um país que não gera emprego, o problema do Brasil é de geração de emprego. Começa a gerar emprego, começa a trabalhar direitinho, a economia crescer, pode brincar no parquinho ideológico à precisa vontade. fazer a reforma e os caras... Você sabe, Andreasa, Ele o cara sabe. faz o quê? Ele sabe, você Mas sabe. eu O que o defendo a cara reforma. faz? Pensa bem se eu sou um Ele tá falando deputado. que a estratégia do governo é Deputado, errada. vote em mim pra você ver. Vota no deputado Guga Noblar. Aí fala assim, Não, pô, Guga o Bolsonaro agora precisa de você. Eu falo, hahaha, Bolsonaro vai custar caro. Você acha o quê? Você acha que eu vou dar essa reforma pra você, Bolsonaro? Pra você sair voando aí? Paga o pedágio, irmão. Ele É um tinha pedágio. maioria. A nossa única arma. Emílio, A ele tinha nossa maioria. única arma. Deixa eu falar pra você. É o Mickey A Mouse. nossa única arma, nós, simples mortais, afegão médio, não é o jornalista que sabe tudo, tem as fontes que ele não divulga. Ele não divulga, ele tem as fontes, ele tem tudo. São duas. É o votinho lá na eleição e sair na rua. Nós não temos outra. Ou você acha que o deputado lá tá pensando... Ele nem sabe que eu votei nele. Não. Você nem os meus imagina sabem quem eu que votei. não. Você sabe quem eu votei? Nem o cara que eu votei sabe que eu votei nele. Você votou no bolso. Quem? Você. Eu? Depois dos comerciais ele Não sabe. revela Primeiro e o no voto. segundo turno. Depois dos comerciais. Amanhã eu venho com a minha camiseta aqui. Você vai surpreender que o Emílio votou. Mas eu vou usar a camiseta embaixo da Duvido. camisa, porque o negócio aqui na Jovem Pan também Loló tá muito livre. complicado. Tá, exatamente. Tá muito complicado o negócio aqui. Eu não sei se é vaidade, se a vaidade Não pode tomou falar. conta. É. A Posso- vaidade toma conta Esse do é mundo. um assunto em pauta. Depois Não sei se é dos depois do comerciais. intervalo. Linchamento Ó, virtual. Twitter do Andreasa, eu vou- acompanho. eu vou Vamos dizer uma colocar coisa cada pra você. tweet. Eu gosto muito do seu Twitter. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou fã do Andreasa é Andreasa, gênio. do Andreasa, Verinha, e agora tem o Careca, Ah, o Alexandre Borges. o Craque. Borges. bom. também. Mas o Felipe Moura é Tem mais Peraí, bonito. calma. Mais bonito que Calma. quem, Felipe Paulinho? Moura é foda. Olha pra minha O cara, Andreasa, Paulinho. O Andreasa é o maior. É galã maduro. Hoje, ele é o mais ranzinza de Conheci. todos. Eu quero ver você falar na cara dele que ele é chorão. Mas falamos. Já falei. Nem Ele o gosta de Paulo samba e Francis, nem o Paulo Francis era tão ranzinza quanto você tá. Um ranzinza sedutor. E um ranzinza sedutor. Ele sabe abrir uma rolha do vinho. Aqui. Que isso, gente? Aqui, Tá O muito França tava ranzinza. sempre em Emílio, Nova aqui, York. ó. Aqui tá Ele sabe. Tudo calculado, tem método. Sabe. Então é o seguinte, daqui a pouquinho, mande sua pergunta, @programa Pânico. Hoje com a gente aqui batendo um papo, Carlos Andreasa, ele tá no 3 em 1 com a Verinha Magalhães, amiga do Caio. corredora, Super amiga do Atleta, Caio Coppola. atleta. Eu vou agora arrumar meu joelho, que estou Atleta das arrumando. Ah, Tô fica com fazendo, essa desculpinha Boa. aí. tô fazendo música, eu vou disputar com ela. Vamos fazer a meia maratona Aula de spinning Vai com a sim. Vera. de Nova York, eu e a Verinha. E Guga Noblar. Podem Opa. xingá-la nos comentários Ô, do Guga. YouTube. Por favor, Guga gente. Noblar, Tô pra Esse aqui. grisalho maravilhoso. Tô aqui. O Guga é canhota forte. É, inclusive eu adoro que toda vez que ele vem aqui, Canhota ele... Guga, Forte. Guga mora no As MASP. pessoas Eu esquecem bato da dos dois gente. lados. As pessoas esquecem um pouco Ele de mim. acampa Eu no sou, MASP. eu sou igual a Manteiga, eu bato dos dois lados ali É. também. Então, aqui nesse programa, hoje, a presença ilustre de Carlos Andreasa na Jovem Pan. Mande a sua pergunta. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Hoje uma presença ilustre nesse programa, um dos comentaristas políticos aqui da Jovem Pan, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, do colunista do Globo. Ele é do grupo editorial Record, ele é torcedor do Flamengo, mas ultimamente anda muito ranzinza. Chorão. Ele anda Ai, muito menino. chorão. Charlie Brown Jr. E nós Como temos, assim, temos a... ultimamente? Porque eu, Felipe Moura Brasil, salve, Emílio, estou aqui fazendo uma participaçãozinha, conheço o Andreasa há 25 anos e posso atestar que ele sempre foi assim. Estudaram Chorão? juntos. Estudaram juntos. Sempre chorão. Chorão não, eu não usaria essa palavra, mas ele tem um... Ele tem É um um lado, moço um lado É rabugento um moço cômico. sofisticado difícil de ser captado, é O verdade. Emílio tá com inveja. Humor sofisticado. Difícil de ser captado. Você tá muito entendeu? pessimista, pô. Não sou pessimista, sou Tá? objetivo, realista, tento fazer a leitura do que tá acontecendo agora sem rodear, Não, Sem eu tentar- acho sem somebody love. Eu acho que a imprensa, que agora eles chamam de extrema imprensa, só bateu no Bolsonaro. Se bem que eu acho que essa Só expressão, Eu vou te dar um coisa exemplo. certa expressão que não vai extrema bater. imprensa, eu acho que é a criação do Alexandre Borges. Deixa eu Nosso falar. colega aqui. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu tava conversando com a Paulinha. O Pânico, ele sempre foi um programa de
a gente não costuma entrar muito nesse viés político, né? É o quê? Pô, vieram os presidenciáveis aqui, a gente costuma mais conhecer o cara, contar uma piada. Humanizar o cara também. Ver o Bolsonaro a gente viu que é um capial. Ele veio de Raider aqui. Vem de Raider, aquelas pastas dele, aqueles filhos, aqueles caras. Veio outro lá, brigou aqui com o Carioca, o Haddad, quebrou o pau com o Carioca. Mas sem, assim, muita ideologia. Sem viés. Só que estava eu assistindo Jornal Nacional e com Paulinha, eu conversei com ela outro dia e a gente falou, nossa, como a política é um jogo complicado. Por exemplo, o Sérgio Molho. Todo mundo gosta do Sérgio Molho, certo? O Sérgio Molho, não é só o Bolsonaro, o Sérgio Moro, a imprensa destruiu o cara, como se o cara não conseguisse. Ah, o Sérgio Moro agora tá fudido. O Andreasa também. O Andreasa sim, fudido o Sérgio Moro. O Andreasa. Ele chama... Você criou o apelido... Peraí. Sérgio eu Molho vou te dar um César. exemplo. Eu vou te dar um exemplo agora pra você ver. E aí você fala, porque o povo agora, ele saca essas coisinhas. A gente não percebia, porque agora tem internet, tem muita informação. Tem muita bobagem, evidentemente, mas também tem muita informação. Jornal Nacional de antes de ontem. O Sérgio Molho fez uma operação que prendeu 1.000 pessoas. Ele foi lá e pegou 1.000 criminosos, mas foi uma operação da Polícia Federal, Polícia Civil e tal. Prendeu 1.000 pessoas. Você sabe quanto tempo o Jornal Nacional ficou dando essa matéria? 10 segundos. Sérgio Moro, uma operação da Polícia Federal, agora prenderam 1.000 pessoas, não sei o quê. Como assim, William Bonner? Não, realmente, 10 segundos foi essa notícia. Quer dizer, os caras não estão jogando, Isso não tem nada a ver com o Sérgio Moro, você sabe, né? Como não? Polícia Federal é independente, é autônoma. Tá vendo aí, ó? Ele que mandou pro Bonner, falou, adianta a matéria, Bonner. Ele não manda nada. Pelo amor de Deus, depois... Mas o ministro da Justiça... Operação da Polícia Federal. A Polícia Federal, o que tem a ver com o Ministério da nada. Justiça? Não tem nada. Tá errado. Na época do Lula também Não prendia 1.000 por mandava! dia. Não mandava! Se tiver mas mandando, não tá errado. na época do Lava Jato, o tempo todo. Vocês vão me deixar O nervoso. Emílio tá certo. Eu vou ficar igual tá o Vila, certo. hein? Eu vou ficar igual o Vila aqui, hein? Vou precisar de umas férias. Emílio, as coisas são diferentes. O cara é ministro da Justiça, a Polícia Federal autônoma. Se ele ordenou uma operação, tá errado. Ele tá infringindo. Não é Molho assim que funciona. mandou, agora Claro que o Molho não. manda. Ele não pode O Molho fazer. manda prender. Ele não é mais juiz, ele é político agora. Então agora lá, a culpa lá de Manaus é do Molho. Não, A prisão... não, a culpa não é dele. Olha aqui. Deixa o Felipe falar. A culpa de Manaus não é do Sérgio Moro, como a estagnação da economia, os péssimos números do PIB revelados hoje não são responsabilidade do Bolsonaro. Vão tentar atribuir a ele, mas não são. E eu vou dizer isso, porque eu sou jornalista. Eu lido com os fatos. É tão simples quanto isso. E quando o Moro erra, ele erra. Ele não é. Eu não acredito em herói. Acho que juiz-herói é uma deturpação. O juiz não é justiceiro, é juiz. E agora ele é político, está a serviço de um projeto de poder. E tem que entrar no esquema. O esquema da crítica. Acertou, errou. Quando é pra falar, você fala. Perdeu. Ele perdeu. O COAF, ele perdeu. E perdeu cometendo um erro, porque ele bateu no peito dizendo como se... O COAF sou eu. Não é. A coisa foi pro Congresso e a derrota política é dele. Tem que ser dito que ele perdeu politicamente. E é normal, vai ganhar outras, entendeu? É Ô, Carlos. Ô, Felipe, Deixa o bonitão falar. O Felipe é um cara mais equilibrado. Mais equilibrado que quem? queria fazer a pergunta. Que nós. pro Carlos André. Que nós. Não, senhor. Que mim Não, eu acho... Meu diretor, meu chefe. Eu acho que Ele é tem... meu editor. Então, eu Deixa acho o que nosso galã falar. eu acho que tem muitos interesses por trás que a gente não sabe. Mas não nosso. Eu quero Não tem voltar interesse, não tem aqui à interesse, raiz do Carlos Andreas, porque você sabe, Emílio, o que é você chegar na universidade, você universitário, mochila nas costas, chegar ali no Pilotis, onde tem muita azaração, aquela social toda, e você vê Carlos Andreasa lá no canto, em cima de um palanque, que nem palanque é, mas é um caixote, pedindo votos para a sua chapa universitária. Você sabe o que é isso? Agora. Que cena é isso? Eu quero perguntar para Carlos Andreas quais eram as propostas da chapa dele e por que ele limitou a sua carreira política ao ambiente universitário. Por que não foi adiante? Por um open bar melhor. Seguinte, minha vida minha atividade política universitária, exatamente. porque eu sou séria, eu sou estudante profissional e queria trabalhar e ganhar dinheiro.
eu fiz movimento estudantil e consegui, com um grupo de amigos, vencer a esquerda, a canhota. É verdade. No movimento Não tem estudantil. canhota na universidade, porra. Pô, na PUC. Não tem direita, não. Pareceu Na PUC. agora esses Nós caras. turma da ó. fumaça. Não. O Cortina lá, o nosso direita. Cortina aqui, pô. Não. Pareceu agora, o nosso Cortininha, porra. O movimento de que eu fiz parte O na Coppola. PUC 2000. Pareceu agora. Chegou agora. Chegou agora. Já quer ser Direita planejamento. universitária. Deixa o Direita menino- universitária. Chegou agora. Copolinha chegou agora. Deixa o menino Cacá. Caio- Chegou agora. Caio chegou agora. Eu tô nessa há muito Deixa tempo. ele. Você sabe que o Copolinha tá lendo Platão ainda. Tá certo. Tá lendo Platãozinho É, ainda. nossa, é nossa Já passei. estrela. Ô, Não vem, não. Andreasa, antes dessa Coppola, época. Coppola, não queira sentar na janelinha. Deixa o Chegou Copolinha. agora, chegou Vem, não. agora. Deixa o menino Cacá em Garoto é bom, paz. moleque. Tá bom, meditando. Então você era da direita universitária E- sem a gente saber. Ganhei PUC 2000, o movimento ganhou Eu entrego logo. o diretório. E nessa época, vocês não sabem, Felipe Moura Brasil era um Missungão. Surfista. brilhante estudante de engenharia. Olha. Largou a engenharia para fazer jornalismo, os pais quase morreram, porque de fato, né, você passou em engenharia, bem, era um baita Tinha no eu Santo que ser Agostinho, doutor, já cantava baita Paulinho da engenharia, não sei o quê. Papai, vou fazer jornalismo, é o fim do mundo, né? Aqui realmente jornalismo. Virou convenhamos. comunista, virou Convenhamos. comunista. Milagre nós estarmos aqui, bem sucedidos. Então, assim, e nós somos amigos, a nossa amizade é fundamental, não tem nada a ver com isso, com política, é futebol. Que Felipe, eu espero que ele fale a verdade a meu respeito, mas Eu o também Felipe Moura espero que ele Brasil fale a Joga verdade. futevôlei. grande, foi não, é ainda, eu que parei. Foi um grande meio-campo, nós fizemos um meio-campo lendário no Rio de Janeiro. Futsal? Não, futebol Futebol society. E Pensei que adivinha era quem vôlei era de o capitão praia. do time? O Eric Carlos Jones. Andreas. Com o Eric Carlos Johnson, André. vocês Ia jogavam com o reclamar Eric muito. Johnson. Nunca, com a mãozinha nunca errei um pra trás. passe na minha vida. Nunca errei um passe. Lançamento de 30, 40 metros. Lançava com a muito bem, é canhota, verdade. nunca errei um passe na minha vida. Então, nessa época que você não usava as iniciais na sua bela camisa, que tem um CA de Carlos CA, Andreasa, agora que você tem blazer, não tinha a força da rede social e não tinha esse linchamento virtual. E você é um cara que tá no Twitter muito ativo. Você joga pólvora na população. Isso daí atrapalhou ou piorou tanto o jornalismo quanto o governo? Eu acho que... Não, o governo não atrapalha. Eu não atrapalho nada o governo, nem tenho essa pretensão. Não, o governo usando a ferramenta. Sim. Eu entrei no Twitter, aliás, até estimulado pela Jovem Pan. Eu tinha uma conta lá inativa que tinha lá estocado 5 mil seguidores, mas eu não usava. E quando eu comecei a fazer o 3 em 1, o pessoal falou, acho bom você estar nas redes sociais, eu comecei a usar. E de meado de 2017 até agora, essa minha conta cresceu muito, eu cheguei a 120 mil, é um crescimento, até o pessoal do Twitter comentou, um crescimento orgânico, muito ativo, não sei o quê. Então, acho que essa minha atividade no Twitter tinha um propósito, de crescer e de encaixar a minha voz, que eu escrevo no jornal, no Globo, aqui na Jovem Pan, encaixar também um espaço para veicular esses conteúdos nas redes sociais. Mas acho que agora é uma nova etapa. Eu estava até conversando com o Felipe sobre isso ontem, assim, acho que agora eu vou inaugurar uma nova etapa no meu Na meu sua rede Twitter. social. Então aqui um furo para o Pânico. Agora é Andreasa Paz e Amor. Em Não primeira mão. vou Vai brigar mais na linha do brigar seu no Insta. Não vou. Seu Insta é bom. Isso. Seu Insta é Meu familiar. Não, familiar, mas eu também não posso botar foto da minha família no Twitter, porque Sim. teve um momento aí que houve ameaça, ataques É? mais fortes. Mas você pessoal- tá cansando desse linchamento? Que tem um linchamento, que quem coloca a cara a tapa, leva a Pega tapa. pilha Eu ou não, também Andreasa? levo tapa Eu direto. tenho casca grossa, eu tô nessa há 15 anos. A gente tá junto nesse debate público em rede social. Rede social não, mas internet há 15 anos. Você ganha casca. Eu tô lá para debater mesmo. Então, se você tá numa rede social, tem 120 mil pessoas que te seguem, algum grau de interação você tem que ter. Você tem que conversar com as pessoas, né? Eu não sou imperador da minha página. É um ambiente de interação. Mas eu quero agora evitar... O confronto. Não, estimular um confronto. Eu sou crítico do confronto. Eu tô apontando um governo que opera na lógica do confronto. Yoko Eu não Ono. quero ser o confronto. Isso, Yoko Ono. Boa. Pessoa que eu admiro imensamente. Yoko Ono. Foi na exposição dela. Sessão de terapia foi boa. né? Mas você acha que... Porque, por exemplo, a gente não tem como ir contra a tecnologia, certo? Isso não dá pra você falar, rede social não tem mais. A gente tem que conviver com aquilo. É o que eu falo, é o Waze do inferno. Preciso lançar um aplicativo para você saber como andar nesse Waze do inferno. Então você vai por aqui, vai por lá e tal. Você acha que isso, que nem nós falamos, o Boeing caiu. Há um período entre um Brasil que era o Brasil antigo, que o deputado ia lá e falava, não, agora eu estou eleito, dane-se. Eu acho que isso é a primeira coisa para mudar. É ele saber quem votou nele e você saber em quem você votou e o que ele está Você fazendo. está pregando o voto distrital. Eu acho que mais ou menos isso. Sou a favor. Então, mas o voto distrital é difícil pro nego entender. Porque, no fundo, as pessoas não destrincham muito pro ouvinte.
Então ele não entende muito, porque vocês são muito intelectuais. E eu entendo a vaidade intelectual. Vou explicar para o ouvinte o que é uma vaidade intelectual de um jornalista. Existe uma mesa na Jovem Pan que sentam os grandes nomes. Sim, Manhattan Connection. O professor, o Augusto, Caio Coppola agora chegando todo meninão. Sim. Agora ele vai na TV Cultura, Pegador. ele Sim. usa um blazer. Aliás, Ele não tinha horrível, blazer. Tá horrível o seu blazer na TV Isso. Cultura. Muito grande. Péssimo, muito grande. Ombreira. E as pessoas é o seguinte, porque é o seguinte, quando você é gostosa, eu imagino uma mulher bonita, você automaticamente vê e fala, nossa, que gostosa. Quando o cara é rico, ele compra um jatinho, ele compra uma Ferrari, ele compra coisas e você vê. A vaidade intelectual, não. É o cara que sabe mais. Isso. E aí, bicho... É um quiz de conhecimento geral. É um inferno. Quem aí tem você mais vai, informação. Isso, aí você vai ouvir o cara, ele fala palavras que você não entende e tal, e o povo fica perdido. E aí ele se perde no discurso, que vem, que vocês chamam de populista, o discurso mais simples é o que compra o cara. E aí vem a treta. E nós... ficamos nessa. Nós do Vocês. pânico. Nós A gente do pânico. baixo clero. Baixo clero. Você tocou num Da ponto pura importante. ignorância. Você entendeu? Essa oposição não existe. Como não? Um dos erros do jornalismo, e aconteceu muito na campanha eleitoral, e nós apontamos aqui, difícil fazer crítica à colega e ao ambiente jornalístico, é que muitas vezes o cidadão, o eleitor, percebia o jornalista como adversário, como inimigo do político. Isso foi muito bom para o Jair Bolsonaro, né? Aquele roda viva que ele esteve cercado, parecia um ataque de todos os lados. Inclusive fizemos críticas aqui duras ao Jornal Nacional, a gente fez crítica dura ao Jornal Nacional, no modo de condução daquelas sabatinas. O jornalista, ele não é inimigo do adversário. Às vezes o cara fala assim, debate com fulano. Mas fulano é político, eu não debato com político. Eu entrevisto, eu converso, eu dialogo. Mas houve, e acho que tem a ver com isso que você está falando aí, houve uma deturpação, a palavra que eu estou usando muito, mas é a palavra necessária, sobre o papel do jornalista. E entrevistar o cara é fazer uma pergunta, ele responde, se houver uma réplica, você a faz, mas você não fica insistindo no cara, até o cara responder o que você quer. A entrevista não é armadilha para pegar o cara. E Não, durante a campanha eleitoral isso aconteceu muito, quer dizer, o jornalismo errou, teve um tom excessivo e pagou o preço, e está pagando o preço até agora para isso. Então eu me coloco nesse lugar. Eu posso eventualmente falar bonito, palavras difíceis, conceitos não necessariamente óbvios, mas eu não estou falando em oposição à linguagem simples. A linguagem simples é a linguagem da política, como o político tem que falar mesmo. Eu tenho que tentar simplificar a minha comunicação, mas são coisas diferentes. Mas você está se posicionando, mas teve um protagonismo dos jornalistas que não tinha opinião. Então, o jornalismo opinativo deixou esse cara muito. Deixou vocês, maiores. Virou pop. Vocês vão lá na manifestação, o cara abraça, você está salvando a população. Eu não vou à manifestação. Não Eu acho um erro. Você. Eu acho um erro o jornalista. Aconteceu ou não? O jornalista tem mais voz e ele também tem protagonismo. É uma grande confusão, né? tá A partir do momento que se ganha muita visibilidade, os jornalistas de opinião ganham muita visibilidade, muitas vezes eles querem transformar entrevistas em debates políticos e colocar a sua opinião, e aí o entrevistado dá a opinião dele, e aí surge um debate em relação a isso. Eu sou a favor dessa tese do Andreasa também. Entrevista a gente faz com gente de todo quanto é lado. Fizemos aqui no Pânico, aliás, o Andreasa lembrou aí as entrevistas com os presidenciáveis. Eu acho que foram as melhores entrevistas dos presidenciáveis, foram aqui nesse programa. Tive a honra de participar de várias delas, não todas. Uma não exatamente em razão da minha vontade, mas foram entrevistas absolutamente sensacionais. E a entrevista, as pessoas têm que entender que o jornalista tem a obrigação de fazer as perguntas para expor o pensamento do entrevistado. E aí o público escolhe se vai gostar, se não vai gostar do entrevistado, se vai concordar ou se não vai, ou se vai concordar com ele. E o jornalista não é culpado pelas declarações do entrevistado, que há muita confusão, e aí nesses momentos a gente até vê alguns déficits educacionais do país quando surgem debates a partir de entrevistas, né? Assim como surgem... déficit educacional, que ele é fino, é burrice. Burrice. Então, eu tô dando ao Andreasa a oportunidade de mostrar que ele fala simples. Então, então só para concluir, Emília, às vezes a gente fala assim, Jair Bolsonaro disse não sei o quê, e o sujeito vem criticar você por fazer um juízo de valor
sobre aquela declaração. Você está simplesmente informando o que o sujeito disse. Então você faz uma entrevista, você está fazendo uma pergunta, o sujeito está lá dando a declaração dele, você é culpado por fazer aquela entrevista. E o clima está tão maluco. Então, é função do jornalista trazer as pessoas envolvidas no debate público, envolvidas em polêmicas e que tenham uma relevância nacional, né, principalmente em programas de nível nacional, para que deem as suas opiniões e as pessoas possam avaliar por si só. Muitas vezes se confunde a declaração de uma autoridade pública com o juízo de valor. Essa confusão de juízo de valor com constatação de realidade é um efeito, é um sintoma da burrice, para dizer a palavra. Agora, então, mas você... Não vamos chamar de burrice. Eu não chamaria de burrice. Eu tô brincando, evidentemente. Então, mas eu acho que é o seguinte, você acha que... a gente começou a discutir política mesmo de 2013, 2014 para cá. Mensalão, 2012, eu diria. Mensalão. O mensalão ali começou. Ou seja, a política virou pop. Virou um negócio de você trazer... Entretenimento, pô. Papo de bar. Não sei se é entretenimento, Mas mas... tipo, como tinha os debates esportivos, o debate político também... Se popularizou. Talvez o cara não tenha o conhecimento político. Que nem você vê. Hoje os caras sabem o que é um Supremo. Antigamente nem sabia o que era Supremo. Vai falar, sabe o nome dos ministros. Hoje em dia os caras sabem. Então, quer dizer, houve um avanço. Né? Houve um avanço. Mas o cara ficou perdido porque ele acha que agora o jornalista também tem um lado. E esse é que é o problema. Ele acha que o jornalista fala, não, esse cara aqui tá indo para aquele lado. Porque é difícil não ter um lado, Emílio. É o fenômeno Galvão Bueno. Todo mundo quer saber para quem que o narrador torce. A gente quer saber para quem que vocês estão torcendo. E o que o Galvão fala, as pessoas muitas vezes repetem. Então tem uma importância gigante. E o cara quer destrinchar o seu pensamento. Querendo ou não, dentro do coração de vocês, mesmo que tenha vocês são imparciais, vocês acabam tendendo para um pensamento, não digo nenhum lado. Isso pode confundir. Sabe, Daniel, eu acho que eu nem sou exatamente imparcial, nem é uma obsessão. Eu acho que nós somos independentes. Quer dizer, a minha procura é pela independência. É claro que eu tenho preferências políticas, mas eu estou num lugar muito confortável. Eu hoje apanho, aliás, hoje não, há muitos anos, porque eu tô nessa brincadeira há muito tempo, não cheguei agora, né? Eu tô criticando, nós estávamos criticando o Lula em 2003. Em 2003, quando havia um ministro do governo Lula que queria saber quem eram os 5% que eram contra, que achavam o governo ruim ou péssimo. Que nessa época não era moda e custava caro. O Andreasa. Bater no governo. Então nós estamos nessa luta há muito tempo. Nós criticamos e combatemos no bom combate, jornalisticamente, que é o lugar do qual eu falo editorialmente também, o lulopetismo esse período todo. E agora, eu estou sendo chamado de comunista, pô. Quer dizer, eu não sei se é comunista. Eu estou apanhando e eu acho isso bom, é um bom sinal do lugar em que eu me coloco. Eu quero mesmo confundir nesse aspecto. O Andreasa é de direita, o Andreasa é de esquerda, eu sou eu, pô. Então assim, eu tô apanhando da esquerda, como eu sempre apanhei, e tô apanhando agora dessa direita reacionária também. Não, você se define como conservador. Eu sou conservador em casa e muito liberal na balada. Na rosca. Liberal na rosca. Muito conservador em casa. Pai de família, pago minhas contas em dia, imposto Sexta-feira você muda o time. Sexta-feira vai na Bubu Lounge, coloca a regata, escuta Fred Mercury. Eu preciso fazer um break. Eu preciso fazer um break. Mande a sua pergunta. Eu vou perguntar agora. Não, mas eu queria fazer a pergunta. Você não falou que é pro break? Eu vou pro break agora. No próximo bloco, nós vamos destrinchar um assunto muito importante. É que eu queria saber da Maria do Rosário e do Ciro Gomes, Emílio. Fora de time. Puta, fora de time. É fora de a time base porque... do jornalismo. É the time, é bom né, que o André? Felipe tá aqui, porque você viu que ele tem inveja das minhas perguntas, que são as melhores, e aí ele dá uma gongada. Acho que tem que ter um encontro semanal. Grande entrevistadora, Paulinha. Ciro Gomes e Maria do Rosário, deixa ele. Olha lá. Gente. Um quadro. Isso é que é o negócio, porque os caras ficam. E agora com porte Ele de fala arma. que o seu candidato era o picolé de chuchu. Ele triste, chorou aqui. É brincadeira. Você foi no Ronivon tomar vinho com o Alckmin. Foi no Ronivon com o Alckmin. Nós temos as fotos. O garçom Alckmin. O garçom Alckmin. do Ronivon agora. Ele é garçom do Ronivon. Para de falar isso, ele não é nada garçom. O Alckmin é o garçom. Sabe o da Hebe? Virou o Alckmin. Ele vem com a bandeja, com o risoto. O Geraldo Alckmin, Tá triste, é nosso colaborador de saúde. Aliás, ele fala muito bem. Então, peraí, deixa eu fazer o break. E a comida some toda lá com álcool. Então, Tem que falar o que sobre eu quero isso. fazer, eu quero fazer um estudo sociológico dessa quebra do establishment.
Ou seja, o establishment é o establishment. Que é isso, Emílio? Ninguém nem Tá vendo? entende. Ninguém sabe. Então, você Só tá o falando sistema, pra o quem? sistema, o mecanismo. Só nós sabemos o que é. Papinho Porque aí, o Bolso Nelson, ele quebrou isso. Deixa o bolso lá. Tá com o mercado financeiro. Calma. O bolso. O mercado tá abandonando Não. o Bolsonaro. também. Eleitoralmente, né, Emílio? Não, quebrou com... Na prática, nós temos Não, que ver. quebrou com os votos da população. Ai. Eleitoralmente, tô de acordo. Eleitoralmente. Sim. O Congresso. Sim. As grandes corporações, as Grande grandes corporação. empresas. Quem elegeu o Bolsonaro foi o mercado financeiro, Emílio. Apoiou o cara. Que agora se Causa do arrependeu. Paulo Guedes. Agora se Quem arrependeu. elegeu o Bolsonaro Paulo foi Guedes. o pânico. Bolsonaro Peraí, tá calma. 30 anos Deu lá sua como contribuição, deputado, sem cara, dúvida. mais sabe. Você estava lá, estava eu e Andreasa no Rio de Janeiro, eu estava aqui pela Jovem Pan. Sunguinha na praia. Quando o Bolso chegou lá na Globo News, com a Ali Miriam? Camel, com a Ali Camel. Ah, tá. Você lembra ou não? Você não lembra? Não lembro. Mostrou o editorial. Tava lá no carrinho de Globo, golfe do Projac. Eu vou fazer um break agora. Mande a sua pergunta. Nosso querido Carlos Andrés está aqui. Tá bom, papo. Tá bom, papo? Tá gostando? E o galã da E a Jovem Verinha? Pan. Verinha tá... Melhor jornalista do Brasil. Quebrou o pau com o menino. O menino Kaká. Menino Kaká. Alto nível. Sou- Não é quebrar o pau. Debate de alto nível. Foi engraçado. Pluralidade da casa. É Ele importante. foi engraçado. Menino Kaká. Sou patriota. Maravilhoso. Nossa. Glória a Deus. Paulista gritava assim, ó. Foi aclamado nas ruas. A Paulista gritava assim. Aclamado nas ruas. Tem um futuro aí, hein? Não venha sentar na janelinha, não. Partido Novo. Caio, chega Partido devagar. Novo. Chega Partido devagar. Novo. Chega devagar. Menino Kaká, e vocês Chega devagar. Vocês estão tudo com inveja Caio tá dele. andando de Deixa eu falar. patinete. Fazendo o Deixa eu maior falar. sucesso e agora vocês ficam Não. aí, tudo recalcado. A gente ama Deixa o o menino Kaká, Não, com moleque é bom, Paulinha, nós estamos nossa dizendo- estrela Vou falar. maravilhosa. Moleque é bom, Paulinho. Vocês não conversam com ele nos bastidores. É. Tem. Conversa. Eles jogaram inveja. futebol. Eles jogaram futebol. Aliás, foi muito Duplinha. criticado Neymar. Isso. Vem lá o cara lá, quer dar um drible no Neymar. Aqui não. Menino, aqui não. Não vem da caneta aqui não. Júnior Vem querer- Baiano. Quer dar caneta. Quer dar caneta. Devagar. É. Domina e toca rápido. Chama a torcida. Domina e passa. É. A gente jogava lá no Zidane. Jockey, né? Jockey Club, né? É. A gente jogava futebol, o novato até, É. o novato talentoso, Isso. talentoso, pegava a bola, o Felipe, domina e passa logo, não fica assim, isso aí. dá pra mim. Assim. É isso aí. Domina e passa É e isso, toca a bola. Isso, Não isso. Não vem fazer firula. Tá vendo, garoto? Não, o cara chega aqui O cara quer fazer e vai pra firula. torcida e vai assim, ó. Mas eu vi. Nós Olha, chamamos esse a Caio, língua labial. Eu vou lá em Nós cima chamamos- buscar o Caio, porque ele tem Nós ele tem, chamamos a Eu língua. quero ver vocês Leitura falarem labial. Caio na cara dele. A gente tá? senta Vou lá aqui, chamar o Caio. a gente senta aqui, você não vai na reunião de Você não pauta. vai na salinha. Nós analisamos, nós chamamos a leitura labial e vimos ele na torcida. Falando. Ele é mesmo. Vocês estão com inveja. Beijou a camisa. Calma, gente. Calma que Aliás, tudo ele vai tá dar nos certo. ouvindo agora e vai descer. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje estou recebendo aqui no programa Pânico um cara que eu sou fã, além de respeitar o trabalho dele, eu sou o ouvinte do 3 em 1. Ele está lá na programação da Jovem Pan, junto com a Verinha, no 3 em 1. Com Borges. Eu Luciano ouço Borges. todos os dias o Borges, o careca agora, o careca mais lindo do Brasil. Aquela pinta de delegado. E o Exatamente. Silvio Navarro, que faz o O Silvio Navarro só fica ali no meio de campo. toque e sai. É um palito queimado ali, o Silvio Navarro. Só fica ali jogando a bola. Depois eu ouço o Pingos, lógico, com o professor. Tamo junto. Com o professor aqui. Maravilhoso. Está- exatamente, que a Lindo. Paulinha adora. Ele é lindo mesmo. Ele é bom, né, gente? Nosso galã. Ele é bonitão, Exatamente. O gente. Felipe Moura Brasil e o Augusto Nunes, aquele grisalho fantástico, o nosso George Clooney. É. Não, não E eu exagera. gostaria de Bill dizer... Clinton, eu diria. Não exagera. Bill Clinton? Ele lembra o Bill Clinton. Uma elegância Ah, por falar em espetacular. homens grisalhos. Deixa eu só falar. O que eu queria dizer é o seguinte. Eu sou testemunha da imparcialidade de você e acho que muita gente não entende justamente porque você está muito ranzinza, Carlos Andreasa. Chorão. Você está pessimista e eu acho que esse é o momento, o melhor momento que o Brasil está passando, apesar das dificuldades. Eu acho que o povo, ele está sentindo que o Brasil vai mudar. O que eu digo é que o Boeing caiu e tá aquela desgraça, tá contando os corpos. Ainda não caiu.
Não, caiu sim, senhor. Eu acho que não. Eu acho que a mentalidade do povo, a mentalidade mudou e veio das ruas. Não sei, eu... Por isso que eu acho que nunca a gente deve achar que o cara vai pra rua. É difícil, nego, ir na rua. Essa manifestação domingo passado, ninguém estava acreditando. É. O cara falou, não, agora ninguém vai. Vai dar nada. Veio os estudantes, Lula livre, estivemos aqui com Lula Hoje livre. vai ter outro. Hoje vai ter Lula ali, olha lá, já Olha tá lá, já vendendo tá aqui. vendendo. 7 horas, hein? Tem Davi pela esquerda. Tá tendo. Glaze Hoffman já subiu em carro de som. Cidade Batata. Mas eu acho Eu vou que na a manifestação função, dos isentões. a função mesmo de vocês é essa. É confrontar. E acho, Emílio, sinceramente, que o papel do jornalista, um dos papéis, e é um que é caro para mim, é ser prudente, desconfiado e com certo grau de pessimismo. Porque nós estamos no Brasil, nós não estamos na Dinamarca. Né? A história do Brasil é uma história de fracassos, de tentativas de revolução. Nova república, nova era. E a gente quebra a cara. Né? Então, de novo, eu me coloco como um conservador. Para mim, o importante é a defesa das instituições. Ah, mas o Supremo, os ministros são bandidos e o Congresso é bandido. É melhor com isso do que sem. E eu acho que tem um processo discursivo de que o Bolsonaro se vale, né, embora não seja ele exatamente a verbalizar, embora também o faça, que diminui esse ambiente de concertação e de equilíbrio entre os poderes. E a minha fala inicial aqui, o Bolsonaro foi eleito presidente da República num ambiente de democracia representativa, em que os poderes freiam uns aos outros. Se a gente vai para a rua, ainda que não declaradamente, em defesa de um governo falsamente acuado, para que ele se imponha a essa concertação, é um mau caminho, ainda que a agenda seja virtuosa. Eu repito, eu sou a favor da reforma da Previdência, estou batendo nessa tecla, aliás, desde da assassinada no governo Temer. Mas eu queria fazer uma reflexão com você. Você não acha, você está falando das instituições, por exemplo, vamos pegar o Supremo, certo? É uma instituição, é o cara que vai lá e ele vê a liberdade individual, ele vê guardião da Constituição. Guardião do pai dos burros, o teu direito, a defesa, tal. São esses velhos que estão lá, certo? Esses caras, eu acho que esses caras também caiu a ficha deles. Porque esses caras jamais tinham sido confrontados num avião, do cara chegar e falar, meu, e aí, cara? E aí? O cara falou, opa, peraí. Eles eram intocáveis, meu. Intocáveis. Os caras estavam lá no castelo do Mario Bros. Eu acho que a diferença... Esses caras perceberam e falaram, não, esse povo aqui não podemos brincar com esse povo. É esse ponto que eu falo com você, entendeu? Mas isso é menos uma nova atitude do povo e mais o fato de que agora o povo sabe quem são os ministros do Supremo. Exatamente. E que é uma consequência da transmissão ao vivo pela televisão, das sessões televisionadas, fundamentalmente. Antes, a indignação contra decisões da Suprema Corte eram imensas. O Collor foi absolvido, para dar um exemplo, no Supremo Tribunal Federal. A população que foi às ruas, pediu impeachment, depois viu ele ser absolvido do ponto de vista criminal. Ninguém sabia quem eram aqueles ministros. O Marco Aurélio já estava lá. Ninguém sabia quem era o sujeito. Isso também é o ministro sociais, não dava... né, que Então, assim, tem uma evolução de exposição, que também é um debate que a gente já teve no 3 em 1. Eu, por exemplo, não tenho certeza se é bom ter a transmissão de sessão do Suprema Corte. Mas claro que Nos Estados Unidos não tem. Não. O cara fica lá fazendo o trabalho dele, ele sai ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ninguém sabe quem é, o sujeito pega o metrô e vai pra casa. E aí qual é a consequência disso? Não tem carro oficial, não tem segurança, tem toda uma cultura aí. E não tem pressão popular que pode atrapalhar isso. O Supremo não pode ser suscetível à pressão popular. E esses caras são muito suscetíveis e com um discurso de, inclusive, invadindo o espaço do legislativo, muitas vezes legislando. Mas o princípio ninguém aguenta ver aquelas sessões O princípio até o da final, democracia é esse, porra. É o que o povo escolhe. Sim. Bem ou mal. O povo não escolheu o ministro do Supremo. Não, mas quem escolhe é o presidente. Mas todo o poder emana do povo. Agora tá na moda isso, né? Ok. Tudo que você fala, você faz uma crítica, Claro. todo o poder emana do povo. Emana do povo para escolher os seus representantes. Eu sei, mas esse cara Não é me pra solapar os representa. Ele me representantes. representa lá. Só que na cabeça do povo, esses caras tinham tanto poder e eu lá legislava. Porra, a gente viu, que os caras fazem com o dinheiro público.
Porra, lá o Lava Jato, o Sérgio Molho, mostrando lá o que o cara faz com o dinheiro do Brasil. A JBS vai lá e compra tudo explicadinho no PowerPoint. A gente não quer mais isso, Emílio, Carlos Andreasa. Mas, Andreasa, não deixa eu te queremos fazer uma mais pergunta. Não, mas só uma coisa, Paulinho, só uma coisa importante. Ninguém quer que faça isso com o bateu dinheiro nosso. mais no Supremo Tribunal Federal do que eu. E eu vou dar o exemplo, esse exemplo, da JBS. Bati duramente, escrevi e falei quando do evento que você citou, que eu tinha falado antes da JBS. O modo como a Suprema Corte chancelou, quase como se fosse um carimbador, despachante do Rodrigo Janot. Uma delação que não tinha perícia técnica, que depois se mostrou uma operação muito complicada, que está sendo investigada, chancelou aquilo ali, ceifou a reforma da Previdência, paralisou o país. Então, a crítica ao Supremo Tribunal Federal, nós fazemos individualmente aos ministros. Agora, por exemplo, lá no 3 em 1 e na Jovem Pan de modo geral, nós batemos duro no inquérito aberto pelo Dias Toffoli, bem antes dele ir para cima da revista Cruzoé do antagonista. No dia mesmo, 14 de março, em que ele abriu o inquérito, a gente fez um programa dedicado a destrinchar aquilo ali e apontar o perigo que havia e que resultaria nisso aí que resultou depois. Então, você faz a crítica dura ao Supremo, aos ministros do Supremo. Mas você não ataca a instituição, você não tenta diminuir a instituição. É diferente isso. É diferente. O Supremo é necessário. Porque aí começa o discurso, e não vai dizer que não existe, de que um cabo e um soldado para fechar o Supremo, ou para invadir o Congresso. Como uma coisa retórica, é retórica. Não, é uma retórica que se vê nas ruas. Não, lógico que não. Vê nas ruas. Não é. Mas, por exemplo, você não acha assim? Deixa eu fazer minha pergunta. Você tá muito pessimista. Você não acha? Você não acha que ele tá muito pessimista, o Moura? Vou levar ele na session aí. Pode falar. Ele é Pode meu falar. amigo há 25 anos. Eu não vou comentar aqui a personalidade e o posicionamento do Carlos Andreasa. Só queria registrar, como ele registrou, que a internet também deu muita visibilidade ao debate político. Isso em todo mundo, não foi só no Brasil, nos Estados Unidos também. O Andreasa falou que lá nem todos os julgamentos são transmitidos, mas a politização da sociedade como um todo fez com que, por exemplo, as escolhas de juízes da Suprema Corte Americana, pelo Donald Trump, por exemplo, tivessem uma repercussão muito maior do que tinham antigamente. E lá há um debate acalorado, tem que passar pelo crivo do Senado também, assim como acontece aqui, embora aqui seja muito mais um teatro de bajulação que a gente vê quando o ministro eu acho que você tocou num ponto importante. Presidente. Quando o Bolsonaro for indicar o seu primeiro ministro do Supremo ano que vem, na vaga do Celso de Mello, vai haver um movimento de reação no Senado, inclusive parecido com Donald Trump. Tem menos a ver com a indicação do ministro do que com o fato de quem está indicando. Exatamente. Nós vamos avançar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Só um registro. Espera só um segundo. Só um registro informativo que o PT tenta justamente fazer com que as transmissões dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal não existam mais. E, na verdade, tem um outro lado que pressiona para que os julgamentos ocorridos nas turmas do STF também sejam transmitidos, porque os julgamentos na primeira turma e na segunda turma, cada uma envolve 5 ministros, eles não são transmitidos hoje, só são transmitidos os do plenário. Então, os petistas têm propostas para acabar com todas as transmissões. Eles querem, aí eu analiso como um interesse escuso mesmo, de que eles querem... E não dá para voltar atrás, né? Não dá para voltar atrás. Eles querem que as coisas sejam feitas na moita mesmo. Né? E a população Mas quer maior isso, transparência. Agora, é claro que existe um debate técnico se vale a pena ou não transmitir, e aí argumentos legítimos podem ser usados. Então, mas vamos pensar algo que estava eu pensando com o meu otimismo arguto. Vocês não acham que o Brasil, passado esse momento, ou nesse momento, jamais será aquele Brasil de 5 anos atrás? Vocês não acham que isso é muito maior do que Bolsonaro, do que o outro lado, do que o... Como é que ele chama lá? Quem? O Temer, o outro lá que fala também, que brigou aqui, que você falou Ciro agora. Gomes. Ciro Gomes. Cirão da Você massa. não acha que a mentalidade... Não estou falando de canhota, do cara que pensa na esquerda. Você não acha que o pensamento geral da galera acabou a brincadeira. Acabou a mamata, compadre. Porque antigamente a gente falava o seguinte, não, o brasileiro não é politizado. Agora os caras estão assistindo o Supremo chato pra cacete, porra. Aquilo é a coisa mais chata do mundo. Assiste um pouquinho, depois É a muda. coisa mais chata, o cara fica lendo o livro, os caras ficam no bar assistindo, Fica. eu acho... Como final da Copa, né? Eu acho... Torcida. Mas aí assiste o 3 em 1 Começou a começar lá. Eu acho que o Brasil, a mentalidade, Resenha do o Supremo pensamento depois. mudou, meu querido Andreasa. Eu acho que mudou. E mudou pelo povo. Eu só não sei, Emílio, volta ao ponto, já que eu sou pessimista, eu só não sei se a mudança é para melhor. Esse que mudou, né? Agora,
Vamos ver como as coisas... O que me parece urgente é que o Brasil encontre um trilho de equilíbrio, que não encontrou. Havia uma expectativa de que encontraria com a eleição, fosse qual fosse o resultado. Não encontrou. O Brasil continua numa depressão política, numa conflagração, muita insegurança jurídica. O caminho tem que ser de pacificação, no sentido de que tenhamos condição de nos planejar, tenhamos estabilidade, não imprevisibilidade. Porque eu acho, e isso é uma crítica que eu faço, e precisa ser refletida, eu acho o governo Bolsonaro muito imprevisível. E um governo não pode ser imprevisível. A gestão de uma empresa não pode ser imprevisível. Você precisa ter previsibilidade, vender estabilidade para poder desdobrar uma agenda de reformas. Então, é preciso, e eu não sei se é possível, porque eu tenho falado muito sobre isso, eu fiz uma série de artigos sobre o que eu chamo de bolsonarismo, tentando destrinchar esse fenômeno de maneira respeitosa, tentando entender o que está acontecendo. Eu acho que a lógica operacional é de conflito, é de crise. Então, o que me preocupa, pensando no futuro, é se nós vamos encontrar uma estabilidade institucional capaz de desdobrar um pacote reformista como o do Paulo Guedes. A reforma da Previdência está encaminhada, vai passar, mas e depois? Qual é a próxima agenda? Virá porque o povo vai voltar à rua. É isso que eu falo pra você. Cuidado com o plebiscito, hein? Você se lembra quando nós sentamos na última reunião de pauta e você o ano passado, olha como você é um bom de previsão. Você falou, tava tendo o negócio dos caminhoneiros. Você falou, olha, Emílio, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Aí você falou, isso aqui é um aperitivo do ano que vem porque vai ser um governo reformista. Vai mudar a bagaça. Vai ser um ano difícil. Esse ano que nós estamos tendo. Os caras lá na internet ficam, reseta esse ano. Não, é um ano difícil, mas tem que passar por isso. Tem que ter calma para arrumar a casa, não é? Exatamente. Porque isso que eu queria perguntar. Depois você pergunta. Mais assuntos agora do ar. Calma, que pergunta fora do ar. Eu vou perguntar. Quem é que vai arrumar a casa? Essa é a pergunta. Mas você não acha? Bolsonaro vai arrumar a casa? Vai ficar até o 3 em 1 para fazer a pergunta. O Bolsonaro depositou a ele confiança. O cara tá lá tentando. Calma, gente. Porque quando você... Mas, gente... Ana Maria Braga. Calma, vamos fazer um bolo. Porque quando você vai arrumar uma casa, você tem que bagunçar ela primeiro. As coisas não dependem só do presidente. Paulinha, que lógica é essa? Quando você vai arrumar a casa, você tem que bagunçar primeiro? Já tá bagunçado! Você vai bagunçar mais, pô! Você vai arrumar o seu guarda-roupa, você tem que tirar tudo dentro pra ele não depois concorda. arrumar, entendeu? Então, eu Infeliz, acho que ele tá falando o programa inteiro que ele não concorda. Mas o Bolsonaro tá tentando, o Paulo Guedes tá tentando, o Sérgio Moro tá tentando. O Bolsonaro... O programa inteiro, o Andreasa falou que ele não concorda. O Bolsonaro tá fazendo cagada também, não tá? Mas eu sigo confiante. Eu Que é o acho que ele fala. que as coisas vão melhorar. E acho que tem que ter esse Bolsonaro segura até o fim do mandato. Valorizo a fé. Vai ter impeachment. Mas eu sou otimista. Andreasa. Acho que o Bolsonaro segura. Ele segura. Ele fazer previsão. Já apanhei muito negócio de previsão. Chega, esse cara é um ser humano maravilhoso. Que é o seguinte, Massa sensitiva da política. Impeachment. Eu acho impeachment sempre ruim. Impeachment é um trauma. Nós não devemos olhar para o impeachment. E aí eu acho que a população brasileira não aguenta mais trauma. E renúncia. Às vezes eu acho que o que vai acontecer, de uma maneira ou de outra, ou o governo, na figura do presidente, e eu acho difícil, entra no trilho de estabilidade para desdobrar sua agenda, ou aqueles que dão suporte a ele vão desembarcar e encontrar outro caminho de estabilizar o país. É porque eu acho que fica tanto que já tem bastante sem ser impeachment, sem ser ruptura. Olha, eu queria agradecer muito, Carlos André. Sou seu fã, manda um beijo junto. pra Vera. Vamos trazer a Vera. A Vera também tá brava, né? Não. Tá brava com o Coppola. A Vera tem cara de brava. Com ela. Nós vamos fazer um churrasco. Tá brava com o Coppola. Um churrasco. Churrasco vegano. Debate de alto nível. Não tem... Imagina se a Vera tá chateada. Pô, nem falou da ONG do Andreasa. Você viu que ela falou? ONG. Repare o vídeo. Leitura labial. Leitura labial também dá. Reparem no momento em que Caio Coppola fala, eu sou patriota. Reparem, não está na imagem, está no áudio. Ela fala assim, criando a discórdia na empresa, é o novo quadro. Deixa o nosso menino Kaká. Esse rapazinho que veio do YouTube. Pense, querido ouvinte, não é fácil fazer o que esses caras fazem. Esses caras são muito bons, trabalham seriamente e não estão brincando. Aqui é lógico que nós somos fãs. Não, vocês me humanizaram aqui. Não, nós somos fãs, nós ouvimos, eu ouço todo dia o seu programa, o programa do Felipe, eu gosto muito de ouvir, mas precisamos fazer um churrasquinho para dar uma... Lindo trabalho do Andreasa. Doar pra Muito obrigado, Carlos Andreasa aqui na Jovem Pan. Valeu. 3 em 1 comentário. Agora ele vai se encontrar com o Bolsonaro. E o Felipe Moura Brasil. Agora ele tem um encontro com o Bolsonaro para resolver.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos ver. Cadê o professor? Cadê o professor? Augusto. Ó, tô tudo, ó. Ó, a Gente, pizza. é realmente, hein, Emílio? É o que você me conduz aqui nesse programa. Te expõe. E tudo está combinado e você me expõe ao grande público da Jovem Pan. Desculpa, Emílio. Ao público da Jovem Pan, a quem eu devo respeito e consideração. Tá falando que você fica aí suando em bica e que a culpa é minha? É isso? E você não respeita o público. Eu amo os Você não ouvintes. respeita a grande audiência do Jovem Pan em todo o Brasil. Eu respeito muito, Emílio. E Guga Noblar vem aí. Boa. Vem. Aguardo. Eu adoro quando ele vem que o povo Direto de xinga na internet Gente, mais do é que o a seguinte, mim. não, calma, você Finalmente. vocês não podem dar Spoiler. spoiler de nada para agradar a nossa grande audiência. Aguarde o que virá por aí. Aguarde. Quem imagina? Certo, Zuzu? Muito bom, muito bom. Bom, foi isso ótimo aí. o programa, E parabéns. o professor? Eu não sei que professor Não é você Pro- tá falando, tava Emílio. fechado? Você não é a tal? Qual professor que tá falando? Você sabe. Você sabe quem? Microfone aberto Você para o sabe professor. quem? Aí você vai dar a regadinha do público. Vai também esconder. Vai esconder. Cartas na manga, né, É. Emílio? A gente não pode sair por aí, Tem que ser entendeu? cristalino com a Transparência, transparência com a Mas tem audiência. que- O povo Certo, exige Guga? transparência. Isso mesmo, sempre transparente Quem é? e um assunto aí que a gente não abordou e que era importante. Cabelos grisalhos. Depois da reunião ontem do Toffoli com o Bolsonaro, eles estão querendo adiar a votação no STF da legalização da maconha. Então, pessoal, vamos pra cima. Não Cena que podemos- fica vendendo Ó, maconha. Você maconheiro? Que absurdo, Senna. É sim. Você vem marofado no estúdio. O Senna, ele quer que libere 100 gramas de maconha pra cada uma pessoa. Chego do lado Vendendo dele, skunk pelo WhatsApp. Cena vai Foi investir na em marcha coffee da maconha que Que eu feio, Senna! escondido da sua mãe. Tchau, gente. Cena vai abrir um coffee shop. Amanhã a gente tá de volta. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos embora. Valeu, Fortaleza. Obrigado, Guga. Obrigado. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!